Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. Vamos nos conectando com a espiritualidade que está junto a nós, para que unidos possamos abrir as nossas mentes e corações para mais esse estudo sobre as verdades divinas. Elevemos o nosso pensamento. Amado Mestre Jesus, rogamos às equipes da Fraternidade Universal que estejam cada vez mais próximas de nós, nos amparando a enxergar o caminho do amor e da transformação interior. Que estejamos cada vez mais atentos para perceber os nossos verdadeiros pensamentos e sentimentos. Que esses tempos de recolhimento nos auxiliem a nos conectarmos com a nossa essência, a nos conectarmos em espírito, para que por meio do autoconhecimento possamos alçar voos maiores de paz, de harmonia, de espiritualidade e de renovação de pensamentos e sentimentos. Ah, Mestre Jesus, que de uma vez por todas possamos abraçar a moral divina, possamos iniciar uma jornada reta na direção do caminho do Pai. Que possamos dessa vez ouvir o chamado e transformar os nossos corações, tornando-nos menos orgulhosos, menos egoístas e menos vaidosos. Que todos esses desafios e dificuldades que nos são colocados na jornada sejam para nós um convite de despertamento e um grande clarão de esperança, nos dizendo que há tempo. Transformemo-nos, abramos os nossos olhos e enxerguemos que a única vida eterna é a vida do Espírito. Sê conosco, Mestre querido, hoje e sempre, que assim seja. Muito boa noite a todos. Prosseguindo hoje com os trabalhos do Evangelho segundo o Espiritismo, iremos iniciar a leitura no capítulo 8, item 10. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Foi por isso que o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Essa passagem que foi lida, ela está citada nos evangelhos sobre o momento que Jesus tem uma conversa com os judeus e os judeus questionam Jesus sobre o fato dos discípulos de Jesus não estarem lavando as mãos antes das refeições. É importante a gente citar aqui, do ponto de vista histórico, que os fariseus, eles eram os guardiões das tradições, eles eram os doutores da lei. Inclusive, cabia aos fariseus
visitarem os lares para verificar se as pessoas estavam cumprindo as normas, se os judeus estavam seguindo os mandamentos, as leis mosaicas, se eles estavam sendo fiéis às tradições. E o lavar as mãos era um rito que indicava a pureza do espírito para receber uma dádiva de Deus. Então, ao lavar as minhas mãos, por meio desse ato, eu simbolizo a limpeza do meu espírito para receber algo que Deus está mandando para mim, que seria, no caso, o alimento. Tinha uma simbologia muito forte e muito significativa. E dentro de tudo isso, os fariseus, enquanto doutores da lei, aqueles que mantinham a ferro e fogo as tradições, eles chegaram até Jesus e questionaram: Jesus, como é que os seus discípulos não estão seguindo essa lei? Para que a gente possa ainda caracterizar mais do ponto de vista histórico, os judeus chegavam a dizer que se alimentar sem vivenciar esse ritual de lavar as mãos para receber uma dádiva era a mesma coisa que se relacionar com uma prostituta, uma traição fora do casamento, enfim. Tamanha era a importância que eles davam a esse rito de purificação do corpo. E dentro de tudo isso eles questionam Jesus por conta da atitude dos discípulos. Quando Jesus responde para eles quem eles achavam que eram para questionar alguém de não cumprir a lei se eles não cumpriam a lei de Deus. Aquilo causou um incômodo muito significativo e quando Jesus, de uma maneira firme, porém amorosa, coloca bem claro: vós sois hipócritas. Porque somente o exterior de vocês está agindo de maneira adequada, mas o interior é repleto de sujidades, como se fossem sepulcros caiados. Um túmulo branquinho, totalmente pintado, mas por dentro só podridão. Vamos refletir sobre esse ensinamento que Jesus nos colocou de uma maneira mais prática. Imaginem que a gente esteja com alguma enfermidade, a gente vai no médico e a gente tem uma orientação que a gente tem que parar de comer carne, parar de ingerir alimentos gordurosos e é necessário nós iniciarmos um regime alimentar mais leve, ingestão de muitas frutas, legumes e verduras, e temos que efetivamente cortar tudo quanto é tipo de carne do nosso dia a dia. O tempo vai passando, os sacrifícios são grandes, porque a minha alimentação sempre foi muito pesada, muito ligada a alimentos gordurosos e muitas carnes, mas os meus resultados vão melhorando, até que no retorno ao médico, depois de alguns meses, depois de uma bateria de exames, eu estou sentindo uma qualidade de vida muito superior. Meus sistemas estão em equilíbrio, digestivo, sistema circulatório, o próprio sistema imunológico. Eu me sinto com uma saúde de ferro e os exames mostram isso e o médico fica muito feliz. Eu consegui me curar do quadro que eu estava. Saindo dali, para comemorar, a primeira coisa que eu faço é comer um prato de carne com bastante gordura. É assim que todos nós fazemos. Nós só fazemos o que é certo e o que é bom até atingirmos um objetivo, uma troca, uma barganha. Porque nós ainda temos um relacionamento muito infantil com a espiritualidade. Eu só faço o que precisa ser feito por conta das consequências de uma força coercitiva externa que me obrigue a fazer o que é necessário.
E enquanto eu estou fazendo isso, o meu desejo real é que aquilo tudo se acabe para que eu volte a fazer o que eu quero fazer. O meu desejo é outro, meu sentimento é outro, meu sentimento é outro. Apesar da minha atitude ser uma atitude que está me promovendo bem-estar por meio de uma alimentação adequada, como nós colocamos nesse exemplo, apesar de todos, inclusive, invejarem o meu comportamento alimentar, utilizando do exemplo que criamos, o meu sentimento e o meu pensamento está em outro lugar. Na verdade, o que eu mais quero é consumir todas as porcarias que eu puder. E aí nós achamos que Deus é esse fariseu que vai passar de porta em porta verificando quem cumpre as regras. Então, enquanto Deus está passando, verificando as regras, eu vou agir de maneira adequada. Quando não tem essa supervisão, essa vigilância, eu passo a vivenciar uma outra realidade. É nesse cenário que nós somos vistos, e muito bem vistos, fazendo tudo certinho no centro, porque nós estamos repletos de pessoas nos olhando. Então a nossa atitude é perfeita. Na frente do nosso chefe, nós temos um comportamento adequado. Nas tribunas, falando para várias pessoas, nós damos exemplos, nos colocamos como exemplo, na frente dos nossos filhos, na frente dos nossos amigos. Sempre que temos uma vigilância, os nossos comportamentos eles são adequados. E o problema é que nós estamos nos bastando com isso. Nós estamos acreditando até hoje que isso é suficiente e necessário. Que enquanto o fariseu me vigia e eu cumpro o que precisa ser cumprido, está tudo bem. Eu estou quite com a lei. Porém, Paulo vem nos trazer uma reflexão que é bastante profunda para que possamos todos nós olhar para dentro de nós e entender de uma vez por todas que o verdadeiro templo do Espírito é o coração. O que nós fazemos é fundamental, é importantíssimo, as nossas atitudes são essenciais, mas não é só isso. E na verdade isso é muito pouco. Acima de tudo isso vem aquilo que sentimos e pensamos. Esse é o verdadeiro templo do Espírito. Essa é a conquista eterna do Espírito. Paulo nos traz naquela carta aos Coríntios que eu posso me comportar como anjo. Olha a profundidade disso. Falar a língua dos anjos, agir como se um anjo fosse. Eu posso conhecer todas as ciências do mundo, ser o homem com maior conhecimento da humanidade, dominar todos os idiomas do universo. Eu posso fazer tudo, porém, todavia, contudo, se eu não tiver amor, serve de nada. É como um sino que você bate e não toca. Se eu não tiver essa experiência do amor em ação, que é a caridade, se eu não vivenciar a plenitude do sentimento sublime, que é o amor, não serve de nada. E são esses os pontos que nós precisamos a começar a enxergar e a buscar sentir dentro de nós do que seja a verdadeira pureza, que Jesus já vem nos colocando há 2000 anos. Será que nós não estamos agindo até hoje como fariseus? Só vivemos de ritos, de práticas exteriores, de discussões vazias, sem mudar aquilo que sentimos? Como é que tem sido os movimentos dentro dos nossos corações? Só quando nós sentirmos amor,
pelo que nós fizermos, é que nós vamos efetivamente ter demonstrado que nós nos conscientizamos da lei. Eu só vou conseguir vivenciar a lei quando eu sentir amor pelo que eu faço, quando eu entender a beleza daquilo que eu faço. Esse ponto, ele vai nos ajudar muito a adquirir responsabilidade. De que maneira? Eu ainda faço muito do que faço baseado nessa cultura do medo, de que Deus, um terceiro, está vendo e vai me julgar por aquilo que eu faço. Nós precisamos quebrar de uma vez por todas esse atavismo, essa construção equivocada do que seja a vivência espiritual. Não é nada disso. Nós somos espíritos imortais. Nós somos energia. Os nossos pensamentos e sentimentos compõem aquilo que somos. Dentro de tudo isso, existem leis imutáveis que regem o mundo. Leis às quais Jesus também está submetido. O professor Eurípides está submetido a essas leis. Todos os espíritos do universo, do menos evoluído à entidade crística mais evoluída que possamos conhecer, todos eles estão submetidos às leis, leis imutáveis. Se eu subir no telhado de uma casa, pegar um vergalhão de ferro bastante grosso e soltar esse vergalhão na direção do capô do meu carro, o que vai acontecer? Todos nós sabemos. O vergalhão vai cair, vai adquirir velocidade, força e vai destruir o carro. Por que isso aconteceu? Pela lei da gravidade. Se eu decidir ficar chateado, juntar dinheiro para subornar essa lei, fazer chantagem emocional, se eu decidir fazer qualquer coisa e subir no telhado de novo e soltar o vergalhão, ele vai cair do mesmo jeito. Assim são as leis divinas, elas são imutáveis. As leis divinas são as leis da justiça, do amor, da caridade, a lei de esforço. Todas as vezes que nós contrariamos essas leis, nós causamos danos severos à nossa malha perispirítica. O que a gente quer trazer até aqui para a reflexão de todos nós é que quando nós fazemos aquilo que é certo só no campo da atitude e negligenciamos essa transformação a nível de pensamento e sentimento, eu estou me destruindo. Todas as vezes que eu cometo um ato equivocado, contrário à lei de amor, eu estou destruindo a mim mesmo. Nós não temos que fazer nada para agradar ou desagradar a Jesus, a qualquer entidade que seja. Nós precisamos fazer o que precisa ser feito para o benefício de nós mesmos, em respeito, em consonância às leis irrevogáveis e imutáveis que congregam a todos nós, são as leis divinas. Enquanto ficarmos submetidos à moral social que muda de tempo em tempo, se todo mundo está fazendo, eu também posso fazer. Nós vamos construir cada vez mais núcleos de dor dentro de nós. Agora, no momento que nós vivemos, matar não é mais permitido. Há 2000 anos era. Mas agora é permitido você beber até perder a consciência e ser vampirizado por entidades menos esclarecidas. A moral social permite isso, mas e a moral divina? Jesus, quando ele faz esses questionamentos ao fariseu nessa passagem das mãos não lavadas, ele nos abre um horizonte enorme para que a gente possa também olhar para dentro da gente mesmo e tomar essa decisão de seguir a moral divina,
de transformar o nosso espírito, de mudar não só as nossas atitudes, mas de renovar pensamento e sentimento e passar a ter essa relação responsável com a divindade, essa relação autônoma, no qual eu faço o que precisa ser feito porque eu entendo que é o melhor a ser feito. Não é mediante medo, nem qualquer outra força que conduza as minhas atitudes, pensamentos e sentimentos. Eu faço isso porque isto é o único caminho que vai me trazer paz. E aí fica a pergunta para cada um de nós, para que nós possamos nos libertar, sair dessa infantilidade espiritual e buscar essa autonomia do adulto que faz o que é certo porque sabe que é certo e não precisa mais de tantas orientações e tantas supervisões. Na vivência do Evangelho, será que nós não estacionamos nas práticas exteriores? Será que nós não estacionamos nos centros, nos templos, nas nossas casas, no simples rito do comportamento adequado? Será que nós não estacionamos nos estudos filosóficos, científicos da doutrina sem vivenciar o Evangelho na prática? Será que nós ainda não estamos dando mais importância a lavar as mãos do que transformar a nós mesmos? Como nós temos sido? Ouvindo as questões propostas por Renato, fiquei a pensar. Ouvi uma palestra de Dona Alzira Bessa Amuí, de Sacramento, e ela foi questionada sobre a reabertura da casa espírita. Ela respondeu a quem a questionou. São palavras minhas, não são textuais, mas ela colocou. A casa espírita somos cada um de nós. Não são os templos de pedra. A casa espírita está dentro do amor que nós conseguimos e conseguiremos praticar. A casa espírita, ela não é feita de pedras. Recordando o Chico Xavier, que fazia suas preleções sobre o Evangelho à sombra do abacateiro, ficamos refletindo. Onde está a nossa confiança? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa certeza da presença amiga dos bons espíritos? Onde está a nossa confiança, certeza, fé de que Jesus, ao dizer que onde se estivessem reunidos 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria? Será que acreditamos? Será que realmente colocamos o nosso coração na prática, na certeza da existência dos 2 planos da vida? Porque nos dizemos espíritas, mas carecemos da presença, da fala dos amigos espirituais às nossas questões. Mas será que precisamos disso? Não estamos excluindo a presença amiga dos bons espíritos, não é isto. Mas será que confiamos que eles estão presentes a nos auxiliar? Quando nos dirigimos à casa espírita e nos sentamos nos salões a nos preparar para a recepção dos passes magnéticos, será que estamos com o nosso pensamento
Será que estamos com a nossa confiança da presença desses irmãos que estarão nos amparando, nos auxiliando? Ou será que carecemos tanto da presença do trabalhador espírita a nos aplicar o passe magnético? Não estamos dizendo que isso não aconteça. Estamos questionando a nossa confiança de que estamos em comunhão com o plano espiritual nos nossos corações. Muitas casas espíritas estão repudiando o contato com o plano espiritual. Estão repudiando a presença do plano espiritual, direcionados para os ensinamentos, para as discussões científicas. Então, o ectoplasma é assim porque o funcionamento da glândula pineal é esta. Não está nada errado. Isso não está errado. Mas a invocação dos ensinamentos do Cristo, onde estão? A confiança que tínhamos, um dia as tivemos, na presença do Cristo amoroso, na antiga Galileia, nós confiávamos. Lembram-se do exemplo da mulher hemorroíça? Olha a fé dessa pessoa, olha a certeza que ela seria curada. Bastava tocar na fímbria da roupa do Cristo. Cadê a fé que poderíamos ter tido quando presos pelos centuriões romanos nas catacumbas, não renunciamos ao Cristo, porque sabíamos que doando do nosso amor, estaríamos construindo uma nova terra, já a partir do circo romano. Onde está a vivência dos ensinamentos do Evangelho? Porque tudo ali se encontra. Todas as normas para a nossa própria felicidade. O Espiritismo constitui a porta de esperança para o mundo. Jesus disse que ele enviaria o Consolador prometido. E o Consolador prometido é essa doutrina maravilhosa que Kardec nos entregou como caminho para a nossa própria felicidade. No entanto, nos preocupamos, a nossa tendência permanece com as práticas exteriores que condenamos em outras práticas religiosas. Analisem, vamos ver, vamos analisar. Será que nesses dias de pandemia, onde nos vinculamos, onde somos convidados a estarmos ao nosso lar, junto com os nossos irmãos, como está essa vivência? Qual é o amor? Porque foi isso que Jesus nos ensinou. A nossa tolerância, a nossa paciência, a nossa dedicação àqueles espíritos que fomos convidados antes de reencarnarmos a estarmos juntos. Então, vejam só, viver Jesus, viver o Evangelho é uma conquista que somos convidados. Não mais nos preocuparmos tanto, não, eu tenho que estar na casa espírita para estar.
com o plano espiritual superior. Mas o plano espiritual superior está onde estamos, onde nos vinculamos ao plano maior, aonde nos doamos em benefício da própria Terra, aonde amamos aos nossos irmãos de toda a Terra, não importando a compreensão que tenham da vida, porque é isso que somos convidados a caminhar, que somos convidados a modificar, para que possamos ter a oportunidade de permanecermos nessa terra belíssima, cheia de flores, cheia de cantos maviosos dos nossos irmãos pássaros, cheio de doçura dos nossos pequeninos que convivem conosco. Esta é a terra de regeneração. Esta é a terra que somos convidados a vivermos. Não mais preocupados em lavar as nossas mãos, mas a vivermos e estarmos com Jesus. Amado Mestre Jesus, só temos a lhe agradecer por termos acesso a essa doutrina de amor que nos abre os olhos e nos permite, Mestre Jesus, transcendermos as simples atitudes para a conquista da paz eterna. Que tenhamos forças para essa transformação interior e essa renovação íntima dos nossos pensamentos e sentimentos, alinhando-nos às verdades evangélicas, à moral divina, para que possamos colher essa paz que tanto desejamos. Ah, Mestre querido, que nos momentos desafiadores, de tentações, que nos dilemas do dia a dia, possamos sempre escolher a porta estreita da renúncia, do amor, a porta estreita da tolerância e do perdão, a porta estreita da paciência, a porta estreita da luz emanada pelo nosso exemplo de conduta resignado no Evangelho. Que não percamos nenhuma das oportunidades que nos são dadas agora para vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Não só em atitudes, não só mais em comportamentos vazios, mas na experiência plena do amor pelo que se faz. Que nós possamos não só fazer, mas sentir amor quando fazemos, e que a nossa motivação, o motivo da nossa ação, seja sempre o sentimento sublime do amor. Muito obrigado, amado Mestre Jesus, e que as tuas bênçãos possam visitar todos os lares que estão junto a nós agora, assim como todo o planeta Terra seja envolto nas tuas vibrações perenes de amor. Que assim seja.